Fala da galera Dinastia, estamos aqui para mais um Dinastia Entrevista e a convidada de hoje é a Vanessa Guimarães, que ela é escritora do Beijo de Borboleta. Vanessa, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje e por fazer ceder essa entrevista aqui para a gente para falar um pouco mais da sua obra. Imagina, o prazer é meu. Estou adorando estar aqui. Vai ser um prazer conversar sobre ela. Ficamos muito felizes. Para quem não conhece, o Beijo de Borboleta fala sobre a história de Nicole, que foi uma criança sequestrada dentro de casa, e repercutiu muito a história dela por ela ser principalmente filha de uma pessoa presente na sociedade, um famoso, né? E sim, fora que ela foi levada da própria casa, então isso foi o maior enigma do livro até então. E aí nos é apresentado o Vicente, né, que é um detetive muito renomado na cidade, ele foi eleito para tomar conta do caso em relação a isso. Só que muitas coisas foram levantadas, muitas dúvidas, muitas questões, e ele precisou de um amparo, que foi da Joana. Então, os dois trabalharam muito bem para levantar as provas e investigar tudo. Além do mais, que uma das suspeitas principais era a irmã da própria Nicole, então que ficou a trama mais, assim, intrigante, né? Porque ela também era jovem, então todas as questões até o final foram bem, bem elaboradas e o final é simplesmente surpreendente e eu amei. Então, para quem não sabe, essa é a história do Beijo de Borboleta. Claro que tem muita coisa que eu não vou soltar spoiler, porque senão perde totalmente a graça da história toda, porque o final realmente me surpreendeu. Então, eu acho muito importante não entrar em spoilers. Mas eu recomendo bastante a obra. A gente conheceu você através desse primeiro livro publicado. Você poderia contar um pouco sobre como foi o processo de criação dele? Sim, claro. Bom, para quem não conhece, Beijo de Borboleta, ele foi lançado em 2020, agora pela editora Coerência, né? É o meu livro de estreia. E quando eu construí a personagem principal, que é a Joana Givel, na verdade eu acabei fazendo um alter ego. De princípio não era a minha intenção, mas conforme foi construindo a personagem e que eu fui colocando um pouco da minha vida pessoal, da minha história dentro da história da personagem, ela foi virando um alter ego realmente. E sim, a questão do Vincent Aquiles, que é aquele primeiro detetive que aparece na história, na verdade é uma crítica minha ao que a gente tem dentro da justiça de hoje, né? Então, aquela justiça engessada, aquele olhar bitolado de quem quer resolver o caso para entregar uma resposta para a mídia e não consegue se aprofundar realmente no que a história está mostrando, no que a história está trazendo. Então, quando chega a Joana com um olhar absolutamente singular, né? Sensível e ela não dispensa nenhuma das pistas, ela considera todas, na verdade, as crenças ali que não tem dela, né? Ela consegue chegar a algum lugar. Então, o Vincent entrou nessa história justamente para mostrar essa diferença que a gente espera em relação à justiça brasileira e que a gente tem. Exato. E a construção da Joana veio bem de uma história pessoal minha, né? A construção da família dela é muito parecida com a minha. Então, o que eu vivi aí durante anos lutando por causas, né, homoafetivas e pelos meus filhos e para a forma que eles foram concebidos, eu trouxe isso dentro da atmosfera dela, dentro da família dela. E de uma forma muito muito leve, porque toda vez que a gente fala em representatividade, a gente traz aquele peso, o peso do preconceito, o peso das dificuldades, da aceitação. Então, a Joana veio pronta e resolvida. Ela não tem problema nenhum quanto a isso. Ela é muito bem sucedida, tanto ela quanto a mulher dela e o filho dela são muito bem resolvidos. Então, ela traz essa representatividade de uma forma muito leve e você vê a força da personagem e a sensibilidade dela que traz esse carinho todo que todo mundo tem pela Joana. Exato. Então,
Agora, o processo de criação, eu geralmente quando eu começo uma história, e eu digo isso porque já tem uma outra da Joana pronta para ser lançada esse ano. Alô? Fica Exclusiva? aí, fica aí a nova história da Joana. Então, quando eu construí essa história, na verdade eu já tinha início, meio e fim. A história veio para mim numa noite em que eu perdi o sono, fui levantar da cama às 6 horas da manhã sem ter dormido, sentei, escrevi início, meio e fim. Nossa. Rascunhado, assim, eu já sabia o que eu tinha de história. Então, só precisava saber como contar. E essa história foi contada em terceira pessoa, Sim. diferente da segunda, que vem completamente diferente disso. Ansiosa. Mas foi assim que ela foi construída. Ótimo. Então, o processo de criação foi rápido e muito intuitivo. Eu não sei nem explicar como isso tudo surgiu para mim em uma noite, mas foi assim que a história começou. Veio de dentro e surgiu o livro novo. Perfeito, adorei. E a gente sabe que você é formada em biomedicina, e como que foi isso, você lidar com esse processo, né, de transição em uma escritora, e como isso afetou, se você está fazendo ainda como hobby ou já quer transformar isso numa profissão central, ser escritora? Não, infelizmente ainda é um hobby, porque é difícil viver da escrita aqui no Brasil. Na verdade, é difícil viver da escrita em qualquer lugar, mas hoje ela é um hobby, né? Eu não vivo disso, eu sou biomédica, estou em 2 áreas da biomedicina, tanto na análises clínicas, que eu já estou há mais de 20 anos, como na estética agora também. Legal. Mas a escrita, para mim, ainda é um hobby, eu faço por prazer, não vivo disso. Mas quem sabe um dia ela pode me dar mais. Sim, grandes sonhos e futuros através da Joana também, né? Que é uma grande personagem. Eu adorei muito ela. Eu achei ela uma mulher, como você falou, bem sensível, e ela toca em pontos super necessários. E se não fosse ela acreditar nas coisas que ela escuta, nos depoimentos, talvez nunca tivesse chego ao ponto que ela chegou da investigação. Então foi muito importante a Joana para tirar tanto até o Vincent de estagnar no lugar que ele tava, né? Exatamente. E abrir mais a mente dele. Eu achei que foi muito importante essa personagem lá. Muito. Ainda mais pela história dela e o quanto que ela estava carregando para poder estar lá resolvendo esse caso da Nicole. Sim. Eu achei bem importante. Sim. Bem importante. Ela sempre traz alguma coisa pessoal, né? Nessa história ela trouxe uma história pessoal dela, na próxima ela se envolve naquilo tudo. E isso mostra muito da sensibilidade dela. Perfeito. Vendo o estilo de escrita, quais foram os autores que te inspiraram mais? Porque eu notei algumas semelhanças de resolução de história. Então, por exemplo, a surpresa do final, né? Porque algumas histórias policiais, no meio do caminho, você já começa a solucionar o caso. E alguns livros, você só no final consegue falar, nossa, era isso. E eu percebi muita semelhança entre os seus livros, dessa questão de resolução no final, com o Charlie Donlea e o Victor Bonini, que são 2 autores que eu adoro. Então eu vi bastante semelhança nisso de você ficar, não, é ela. Ah, não, é esse aqui. Agora eu acho que é esse aqui. E só no final eu descobri. E qual que foram os autores que te inspiraram nessa obra? Bom, primeiramente, é uma honra ser comparada a Charlie Donlea e Victor Bonini. Muito obrigada. Eu já li alguns livros de Charlie Donlea, adoro. A Garota do Lago eu li agora há pouco tempo. Maravilhoso. O Victor, eu estou com um livro dele aqui para ler, que é o Tortura Branca, que ele lançou agora, que estão falando muito, muito bem desse livro, ainda não consegui ler. Mas não tem como dizer que alguém me inspirou mais do que Agatha Christie nessa vida, porque desde os 10 anos de idade eu sou louca por Agatha Christie. Eu já li muita coisa dela, muita mesmo. Acho que eu já li uns 30 e poucos livros dessa mulher, eu adoro. Mas tem muitos outros escritores que me inspiram, claro. Eu adoro a Tessie Garrison, eu adoro a Karen Slaughter, eu adoro o Stephen King. Aliás, é meu livro de cabeceira agora, o cemitério dele. Mas eu acho que o Charlie Donlea e a Tessie também, a T.J. Tudor, que eu adoro, eles têm uma coisa do romance, do suspense policial mais dinâmico, né? Tem muita enrolação.
Sim. Eu amo Stephen King, mas ele fala Tem, muito, ele floreia muito. E eu adoro os livros dele. Imagina, quem sou eu para falar desse homem? Ele é maravilhoso. Mas eu gosto daquela pegada mais rápida, né? Gosto do livro que você lê numa sentada, sabe? Que você vicia e acaba. Eu gosto muito disso. E eu acho que o Charles Dolan tem isso de muito forte e é um segmento que eu gosto. Personagens bem elaborados, né? Bem complexos, interessantes. Então, isso tudo eu tento buscar na hora que eu escrevo. Fazer um livro mais dinâmico, mais... Enfim, e a questão dessa revelação no final é muito do romance policial de sala, né? Aquela coisa da Agatha Christie, de você pensar, chegar no final e se surpreender. Ela faz você trabalhar. Isso. O leitor passa a ser um investigador. Exato. Né? E ele se surpreende no final quase sempre. Isso é muito delicioso. Exato. Eu acho que isso foi um dos pontos bem importantes do seu livro. Eu achei muito legal, porque cada hora ele apontava para um ponto e aí você começa a tentar tirar umas pistas, acompanhar o cérebro da Joana, porque o cérebro dela é muito para frente. Isso. Então, você consegue tentar acompanhar não é fácil o que igual ela, não. E aí eu ficava, gente, mas será? Não é possível. Foi bem interessante pensar e trabalhar sobre como ela estava guiando as ideias dela. Então foi muito interessante trabalhar com ela. E eu tive as mesmas sensações com esses autores que eu citei antes. Então eu gostei muito. Mas não, foi perfeito. Porque tem alguns livros que, infelizmente, a gente no começo já logo tem a percepção do final. Claro que às vezes a leitura nos surpreende pelo modo de escrita e da história trabalhada, mas às vezes você já sabe quem é o assassino antes de terminar. E o seu ficou muito claro como você trabalhou esses personagens para fazer com que lá no final a gente chegasse à conclusão junto com ela. E isso é legal, você acompanhar o trabalho dela e raciocinar junto com ela. Eu achei isso sensacional, o jeito como você colocou isso na história. Achei muito bom. Obrigada, bom mesmo. Numa onda de adaptação literária agora para telona, então Netflix, cinema, você acha que tem alguma ideia assim para adaptar as suas obras para as telas? Eu tenho ouvido muito isso, muito, o que me deixa muito feliz, mas eu acho que está aí nessa questão da escrita dinâmica que eu te falei, né? Você acaba, quando lê, você acaba vendo aquilo, né? Projetando aquilo como se fosse um filme, como se fosse uma série. E eu acho que as pessoas já estão nessa pegada de Netflix e Globoplay, já leem um livro pensando na série, e eu tenho ouvido muito isso mesmo. A gente tem aí o Rafael Montes, né? Que está arrebentando com Bom Dia, Verônica, que foi para a TV agora. E eu acho que realmente o suspense policial ele tende a trilhar esse caminho, o que eu acho bem legal, e a gente também está evoluindo muito, né, em relação a essas obras, não só novelas, como a gente sempre foi, mas filmes e séries. Então, sim, claro, eu adoraria. Seria ótimo. Nossa, eu sou viciada. CSI e Criminal Minds, para mim, é tudo. Então, se tudo esse tipo virasse telona, eu ficaria assim, maravilhada. E Exene é meu vício. Seria ótimo ver a Joana na telona. Eu tenho uma imagem dela, assim, já formada, né? E eu não sei que atriz poderia representar isso, mas eu tenho uma imagem bem formada dela na cabeça, que seria muito legal ser representado na telona. Acho que ficaria bem valorizada também as obras brasileiras, que eu acho que o pessoal devia ampliar mais a mente sobre isso. A gente precisa valorizar o trabalho nacional, porque tem muita coisa boa. Muita coisa boa. A Cidade Invisível, que está vindo agora no Netflix, é um exemplo incrível disso, e eu acho que a Carol e o Rafael tiveram um capricho de fazer essa série muito grande. Eu achei muito bem. E O Escolhido, que é outra série deles também, que eu acho muito boa. E é tudo... são tudo materiais brasileiros, então eu acho isso muito legal, essa valorização. Muito mesmo. Espero que cada vez valorizem mais, porque realmente tem muita coisa boa. Com certeza tem. Espero que a Netflix consiga, ou outros streamings, né, consigam
realçar todas essas obras que estão vindo, principalmente o Bom Dia Verônica, que você usou como exemplo também. É uma série, Jesus amado, que é isso? Foi O livro é sensacional, eu já tinha lido, o livro é sensacional. Perfeito. Quais os planos da Vanessa para o futuro? Assim, na escrita e também tanto para Joana, eu gostei assim, por mais que o Vincent fosse um personagem travado, eu gostei muito dele, ele me encantou demais, porque eu já imagino ele super truculento assim, e ela sensível, eu achei que deu até liga os dois. Liga, né? Completamente. Nossa, seria muito interessante ver ele também junto com ela. Você tem Pode plano para ele também? Ele pode voltar. Ele não volta nesse segundo. É uma história dela, bem dentro da família dela, muito interessante. Nossa, seria ótimo conhecer mais ela. Mas talvez ele venha mais para frente, quem sabe. Seria muito legal ver os dois em ação de novo, porque eu acho que ela abriu bastante a mente dele em relação ao tipo de investigação. Tanto é que ele estava bem cético no início do livro, e depois que ele foi entendendo como que a mente dela trabalhava também junto com a gente, eu achei bem legal a dinâmica que ficou dos dois, mais pro final do livro também, porque ele entendeu como que ela chegava nos pontos que ela chegava, então foi bem legal a tratativa dos dois nessa obra. Foi bem bacana, bem bacana. Gostei demais. Queria ver os dois. Quem sabe você vai gostar do próximo par dela também, que é um Sim. médico legista, que vem com ela. E ele é muito interessante também. Perfeito, nossa, eu adoro. Ainda mais que vai falar mais dela, porque a história dela não foi aprofundada, mas foi bem interessante. E tem uma história dela que ela conte mais o jeito. Vai mergulhar mais na família dela agora. Nossa, perfeito. Vai ser muito interessante para a gente escutar a história dela. E, Vanessa, você tem alguma dica para quem está querendo entrar nesse universo de escrita, se tornar escritor e, sei lá, mergulhar nesse novo universo? Muitas dicas, né? Ler é a primeira de todas. Né? Quem pretende escrever precisa ler e ler muito. Eu leio muito, muito, desde sempre. E eu acho que você tem que buscar uma boa editora, porque a gente que está iniciando, a gente precisa de suporte. E você vê muito por aí editoras que são gráficas, que vão imprimir teu livro e te entregar e acabou. E existem editoras que te trabalham, que te levam para o mercado, que investem, que distribuem. Então, sim, procurar uma boa editora é importante. Grande parte do caminho. Eu tenho muito a agradecer a minha editora, a Editora Coerência, é sensacional. Sei que não é difícil entrar, não é fácil entrar lá, né? Existe um processo de seleção, mas eles dão suporte. Eles dão um suporte sensacional. O que eu acredito que outras editoras façam também, né? Eu não tenho muita experiência, porque eu sou nova no mercado, mas eu dei a sorte de encontrar a editora certa. Perfeito, perfeito. Quer contar mais um pouco sobre a sua obra? Qual que são as suas sensações? Você fez uma resenha maravilhosa da obra. Muito obrigada. Mas a história é essa mesmo que você contou. Uma criança de 5 anos desaparece dentro de casa, no meio da madrugada, e parece um sequestro sem pistas. Né? Ninguém viu, ninguém ouviu nada. Na verdade, aparentemente, ninguém viu ou ouviu nada. Alô, vizinho. E desenrolar a história, as pessoas vão entregando pontos importantes. E eu acho que o que essa história trouxe de mais importante foi a desconstrução, né, de pensamentos engessados, a desconstrução eu digo de pré-conceitos estabelecidos, né, e enxergar o outro, enxergar a crença do outro, enxergar além do que os olhos podem ver, como a Joana costuma dizer. É muito importante. E esse livro traz isso. Levantando questões muito importantes, né? De preconceitos. Exato. Principalmente quando envolve as histórias dos ciganos. Sim, né? Preconceitos religiosos, preconceitos... Né? Se não fosse ela ter a sensibilidade de conversar com eles e se abrir para conversar com eles, talvez não tivesse chego onde chegou.
Exatamente, exatamente. Muito bom, muito legal mesmo. Bom, Vanessa, muito obrigada por receber a gente na Imagina, eu que agradeço, foi uma delícia conversar com vocês. Espero que a gente possa conversar mais para frente de outras Sim, obras. no próximo livro, ansiosa. Em nome do Dinastia, então eu agradeço muito a sua presença aqui com a gente. E sempre que você quiser voltar e conversar mais sobre planos futuros e sobre suas novas obras, a gente está super aberto para receber você aqui também com a gente. Eu que agradeço, Gi. Um beijão para vocês Beijo. e muito obrigada. Obrigada a você.